Olá pessoal, tudo bem? Protógenes Queiroz, lembra-se dele? É aquele homem que foi um grande delegado, caçador de corruptos, que participou de grandes operações, que comandou a Satyagraha. Pois muito bem, ele pode estar de volta a qualquer momento. Essa semana chegou um recurso no STF pedindo a anulação da condenação de Protógenes Queiroz. Gente, o que aconteceu com Protógenes é algo que quando a gente para olhar e fica juntando Lé com Cré, né, pegando uma informação e outra, e a gente junta com o que acontece hoje, né, e vê como a política se comporta e como o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal tem descoberto sujeira e mais sujeira, e como o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal são ameaçados, é uma tentativa constante de coação, de calar essa turma. Hoje mesmo fiz um vídeo mostrando para você a perseguição que Lula está comandando contra um delegado da Polícia Federal. Pois muito bem, quando a gente junta as informações, você vê que as coisas não mudaram tanto assim, né? A diferença é que na época de Protógenes, a Satyagraha não teve esse tamanho todo de exposição que teve a Lava Jato. Pois muito bem, o Protógenes foi demitido da Polícia Federal, hoje é ex-delegado, asilado na Suíça. E por quê? Porque acusaram Protógenes de vazar informações sigilosas da Operação Satyagraha. Você já ouviu isso? Né? Você já ouviu gente que é acusada de corrupção, que está no meio dos esquemas mais corruptos da história, dizer o seguinte: são vazamentos seletivos? A Polícia Federal, o Ministério Público, o juiz, há vazamentos seletivos? Pois é, gente, o enredo é sempre o mesmo, com a diferença que Protógenes Queiroz foi perseguido, perdeu o cargo que tinha, né? E foi condenado à prestação de serviços aqui no Brasil. Não podia andar armado, mesmo sendo ele o homem que botou um monte de bandido na cadeia, inclusive bandido que cortava funcionário com serra elétrica, né? Esse tipo de gente, né? Gente do tráfico de drogas, tráfico de armas, né? Gente de colarinho branco, né? Que fazia grandes esquemas. A Satyagraha, gente, é aquela operação que levou o grande, poderoso Daniel Dantas 2 vezes para a cadeia, mas como poderoso que é, tinha lá suas amizades e conseguiu rapidinho sair da prisão. Foi esta operação que levou Nagy Narras para a cadeia, Celso Pitta para a cadeia. Essa operação mostrou as relações pouco republicanas que o banqueiro Daniel Dantas tinha com figuras como o ex-presidente Lula. Pois é, essa operação incomodou muita gente, colocou muita gente para dormir de sapatos amarrados, com medo que a Polícia Federal batesse na porta a qualquer momento. Pois muito bem, na época o Protógenes foi perseguido, né, de uma forma assim absurda, até mesmo por parte da imprensa, e mesmo com tudo que foi descoberto, mesmo com o banqueiro preso, mesmo com as relações nada republicanas entre essa politicaiada, né, e banqueiros e investidores, a operação foi anulada, gente. A Satyagraha lá atrás foi anulada pura e simplesmente porque disseram, olha, houve vazamento de informação e quem vazou foi o Protógenes. No dia X da operação, né, no ápice da operação, 300 pessoas estavam envolvidas nela, né? 300 policiais, tinha gente do Ministério Público, Polícia Federal, 300 pessoas estavam envolvidas. O chefe da operação, o comandante da operação era o Protógenes Queiroz, delegado, então, da Polícia Federal. E ele acabou aí levando a culpa por ter vazado essas informações. Acabou, como eu disse, se exilando na Suíça, justamente porque depois que deixou de ser delegado da Polícia Federal, não poderia nem andar armado aqui no Brasil. Já imaginou, gente? Alguém que fez o que fez. Fez o que ele fez. Botou aquele tanto de bandido na cadeia. Perseguido, ameaçado. Se quer poder andar armado no Brasil, claro, ele foi para a Suíça. Mas agora qual é a novidade nessa história? A novidade é que essa semana foi feito esse pedido no Supremo para que se anule essa condenação em cima do ex-delegado Protógenes Queiroz, né? Ele que lá atrás já comandava algumas campanhas contra a corrupção, né? Que realmente era um delegado daqueles que colocava a mão na ferida e que investigava a fundo. Depois da época de Protógenes Queiroz, a gente vê agora uma investigação
tão pesada e tão densa em tempos de Lava Jato. E a gente vê que o modus operandi dessa gente que é investigada não muda, gente. É a mesma coisa, é o mesmo modus operandi, é a mesma forma de agir, é a mesma forma de coagir, né? Um pouco mais cedo eu contei para você esse QG que foi montado para monitorar as ações do Judiciário, Polícia Federal, Ministério Público, né? E mesmo a defesa do ex-presidente Lula querendo cobrar uma multa de 100 mil reais, né? Uma pena de 100 mil reais de um delegado que está investigando isso, né, e que está sendo perseguido porque está investigando essa turma que é sempre a mesma turma. Então, olha, se a coisa for colocada em pratos limpos, se tudo for colocado assim, pinguinho por pinguinho, em cima de cada i desses todos, lá da Satyagraha para cá, o Protógenes Queiroz tem grandes chances, se a lei de fato for observada, de voltar a assumir um cargo de delegado na Polícia Federal e de voltar às suas funções. Eu lembro, gente, que qual é o grande desejo dessas pessoas que se sentem intocáveis em meio aos esquemas de corrupção? O grande desejo dessas pessoas é que ninguém saiba de nada. O grande desejo dessas pessoas é que as informações, as sujeiras fiquem debaixo do tapete. Qual é o papel da imprensa? Que bem ou mal, vamos lá, gente, tem gente que atende mais pra cá, mais pra lá, mas bem ou mal, noticia o que é de interesse público. Ou não é de interesse público saber que alguém que tem um mandato comanda esquemas de corrupção com banqueiros, investidores, empreiteiros, sabe-se lá mais quem? É de interesse público. Então essa balela de vazamento de informação para anular a operação não engana mais ninguém. Não engana mais ninguém. Não pensem que não vão tentar esse tipo de balela com a Lava Jato, porque vão. Porque vão. Mas agora o Brasil é outro. O Brasil é outro. As ruas acordaram, o Brasil acordou. E, gente, eu vou dizer pra você, viu? A Satyagraha vai ser ressuscitada, hein? Ela vem aí. O que é mais estranho nisso tudo é que quem investigou, quem prendeu, né? Quem botou Daniel Dantas na cadeia, hoje tá exilado na Suíça. E os investigados, né, os denunciados, né, os bandidos da época estão leve, livre e soltos. É, minha gente, esse é o Brasil de ontem, mas não pode mais ser o Brasil de hoje.